Agradecemos a todos os irmãos que estão nos visitando. Nossa igreja não apresenta nome por nome, né? Para você ficar bem à vontade no nosso meio, tá? Mas sabemos que você está aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23 a 29. Nós já ficamos em pé no louvor. Alguns irmãos ainda gostam de se pôr em pé para ler a Bíblia, né? Se você puder, amém. Se não puder, não é pecado, fique à vontade, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Podemos ler até o 34, né? 23 a 34. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês também anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for por aí. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos aproveitar nessa oração, interceder pela vida da Helena, filha dos irmãos Nádia e Wesley, novamente internada em Brasília, né? Fazendo os procedimentos, tratando outra pneumonia, para depois o médico ver se houve novamente problema no esôfago, né? Fissura no esôfago lá. Então vamos orar por ela. Eu estava aqui agora, recebi um áudio dela, ela mandando um beijo para mim, né? E dizendo que estava com saudade da igreja. Vamos orar, tem sido uma luta constante na vida da Nádia e do Wesley. Oremos por eles, orar pelo Joebson. O Joebson perdeu a mãe nessa madrugada e o Luciano foi levá-lo para embarcar para lá, mas deu errado e ele não foi, né? Acho que ele está por aí, tá? E aí os irmãos que puderem ligar, visitá-lo, seria bom. A mamãe dele lá está sendo velada nesse exato momento, né? Vamos orar por eles, feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Muito obrigado pela vida da Helena. Ela é promessa tua, cuidada pelo Senhor, mais uma vez enfrentando as lutas de um hospital, mas nós cremos que o Senhor é bom e o Senhor faz obras por completo. Cuida do coração da Nádia ali com ela, cuida do médico, das enfermeiras, e que a Helena seja fortalecida pelo Senhor. Cuida do Joebson. A gente sabe que dói quando se perde alguém que ama. Que o Senhor venha sobre a vida dele, trazendo um equilíbrio mental, espiritual, emocional, que ele seja fortalecido pelo Senhor. Oramos pela vida da dona Zoraide, pela vida do seu Riba, dos pais da Zenaide, que também se encontram enfermos. Que a mão do Senhor venha sobre eles. Oramos pelos pais do Silvio, a quem ele pediu oração. Que o Senhor conduza em graça e saúde também. E se houver irmãos presentes
enfermidades ou parentes enfermos, nós clamamos por cura, por direção divina, que o Senhor esteja trazendo espírito de cura e restauração. Pai, nós abrimos os nossos ouvidos para que a Tua palavra ache guarida nos nossos corações. Fala conosco então, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, os irmãos, me acompanhem aí, não fechem, por favor, a Bíblia, né? A gente vê esse texto. Tem gente educada e tem gente não educada, né? Irmãos, a Santa Ceia é um sacramento instituído por Jesus, e quando Ele institui, há algumas pessoas que acreditam, e eu sou uma delas, que a Santa Ceia substituiu a Páscoa do Velho Testamento. Quando Jesus está celebrando a última Páscoa, Ele no intervalo da Páscoa, Ele institui o sacramento da Ceia do Senhor, dizendo que Cristo é o Cordeiro Pascual. Então, o objetivo da Santa Ceia é fortificar espiritualmente os seguidores de Cristo e fortificar a unidade da igreja. A Santa Ceia, ela aponta exclusivamente para a obra que Cristo fez, né, na cruz do Calvário. Então nós temos dois sacramentos, que é a ceia e o batismo. A ceia aponta a obra objetiva de Cristo na cruz. O batismo aponta a obra subjetiva, ou dentro do coração, que o Espírito Santo faz na vida de cada crente. Então você não tem dois sacramentos orientando para a mesma coisa. Você tem um que orienta para a morte na cruz, e você tem o outro que orienta para a operação interna do Espírito Santo sobre aquilo que Cristo fez. Então, durante a história, nós temos 4 interpretações da Santa Ceia. Quero passar para vocês. A primeira interpretação da Santa Ceia é a interpretação sacramental, chamada de transubstanciação. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana ensina essa interpretação e diz que na hora da ceia, o pão e o suco que a gente vai comer e beber daqui a pouquinho, eles se tornam o corpo de Cristo. Então, Cristo está presente literalmente naqueles símbolos ali, e você não pode mastigá-los, porque é o corpo de Cristo. Ele está presente naquele símbolo. Isso é chamado de transubstanciação, e é uma doutrina católica, e durante a história foi interpretado assim. A segunda interpretação é chamada de consubstanciação. Os termos teológicos, né? Que é uma ideia seguida pela Igreja Luterana em alguns momentos. E a consubstanciação diz que, bom, diferentemente, o pão está ali, o suco está ali, mas o corpo de Cristo não está lá. O corpo de Cristo vai se unir àquilo ali depois que a gente orar e for celebrar a ceia. Então há uma mistura do corpo e sangue de Cristo com o símbolo. Entenderam? A primeira é: aquilo se transforma literalmente no corpo e no sangue. A segunda é: não se transforma. Continua pão, continua suco, mas na hora há uma mistura. Os elementos físicos ou do corpo de Cristo se unem àquilo ali que a gente vai fazer daqui a pouco. Uma terceira interpretação diz, e é seguida pelos arminianos, uma corrente arminiana, foi defendida por um grande teólogo chamado Zwinglio, e ele diz que nada daquilo ali se transforma literalmente ou se mistura com a presença de Deus, mas aquilo ali é uma memorial. Então nós chamamos de interpretação memorial. É apenas um símbolo, nada mais que um símbolo, e apenas uma maneira ilustrativa de nos ensinar alguma coisa, porque a presença de Deus está dentro do seu coração através do Espírito Santo. Essa é a terceira interpretação. A quarta interpretação, e é a que a Igreja Presbiteriana segue,
ela foi ensinada por João Calvino, fundador da nossa igreja, de teologia da nossa igreja, dizendo que na hora da Santa Ceia, Cristo está presente, sim, espiritualmente. É como se ele estivesse por trás daquela mesa, dizendo a você: venha participar de tudo que eu fiz por você. Então ele ensina que ali é símbolo, que não se transforma no corpo e sangue, que não há uma mistura e que é apenas um símbolo, mas que é um símbolo que na hora que nós estamos orando, o Senhor Jesus se posiciona e está presente realmente aqui, não apenas dentro do seu coração, mas presente na cerimônia, conosco aqui. E quando você vem à mesa vai te falar. E esse é o tema que eu quero falar com você, a mesa que fala. E ela fala o quê? Ela traz para nós 5 centralidades ou 5 direções que a gente tem que aprender a olhar. Porque se Jesus está aqui e na hora que o pão foi entregue para você, o suco foi entregue para você, se Jesus está realmente aqui para nos abençoar, dependendo da maneira que você for participar, então a ceia ou a mesa, quando você olha para lá, ela está te falando algumas mensagens. Deixa eu tentar pedir a sua imaginação aqui. Dá uma olhadinha para a mesa de Santa Ceia. Ela te fala alguma coisa? Os símbolos. Todo símbolo fala. Por exemplo, eu tenho uma aliança no meu dedo. Ele é apenas um símbolo, certo? Nada mais que isso. Mas quando eu olho para a aliança, ela me fala de algo. O que ela me fala? Que eu pertenço a uma mulher e que o nosso relacionamento é um relacionamento de fidelidade e companheirismo um ao outro. Eu estou casado com uma mulher. É uma aliança que não tem uma emenda, ela é de ouro, simbolizando a aliança que Deus faz com a gente, que é importante. Então, quando você olha para aquela mesa e você vê um suco, você vê os pães, o que a mesa te fala? Todas as vezes que você entra. Não precisa me responder, mas pense. Eu quero então mostrar para os irmãos 5 aspectos que a mesa fala de mensagem. Então vamos lá aqui para o texto. Primeiro lugar, a Santa Ceia nos fala sobre a centralidade da morte de Cristo. Ela nos fala sobre o passado. Olha o que o texto diz: porque eu recebi, aí vai dizer em memória. O que é em memória? Não tem jeito de ter uma memória presente, né? Rapidinho. Toda memória é de algo que aconteceu. Por exemplo, eu estou falando com você e se eu parar, você já vai ter uma memória do que eu falei antes que aconteceu. Foi um passado próximo. Então, em memória, me leva para trás. Tem pessoas que dizem que nós não podemos ficar olhando para o nosso passado, que a gente tem que se desprender do passado para poder viver a vida, certo? Que o importante é o presente. Mas preste atenção, na visão bíblica, o presente só existe porque houve o passado. Você só tem sentido de estar aqui vivo e com perspectivas porque alguém morreu por você numa cruz no passado. E quando você começa a olhar a vida, o passado sempre está com a gente. Tudo que a gente passou na nossa vida, a gente traz o passado conosco. Infelizmente, algumas decepções, algumas amarras do passado, coisas que a gente traz, mas não é possível viver o presente sem estar conectado com o passado, com a nossa história, com a nossa família de origem. A maneira que você vê a vida e se comporta é muito fruto daquilo que te foi ensinado na sua casa. Então, quando você olha para aquela mesa te fala. O que ela te fala? Que alguém pagou um preço por você, morreu por você e ressuscitou por você. E este alguém dá sentido à sua vida e à minha vida. Não existe sentido na nossa vida se a gente quiser viver o aqui e agora sem considerar o que foi feito na história para nós. Então Cristo marcou a história. Ele encarnou, morreu, ressuscitou e fez isso por amor de nós. Todas as vezes que tomarmos a ceia, precisamos entender da obra que Ele fez, irrepetível. Não tem como imitá-la. E nós não precisamos de mais nenhuma outra coisa.
A razão da nossa fé é a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então a nossa vida está conectada com o passado, com a uma história bonita da encarnação e da morte de Cristo. Segundo aspecto que a ceia fala, dá uma olhadinha para a mesa em vez de olhar para mim. Ela fala do passado, mas também ela fala do presente, porque ela diz: fazei, Jesus diz assim no texto, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, não é? Daqui a pouquinho nós vamos comer o pão e vamos tomar o suco. Por que nós fazemos? Por quê? Por causa do passado, mas o fazer está no presente. Então a ceia também nos ensina o aspecto proclamador da nossa vida no presente. Não dá para viver o presente sem falar de Cristo e da sua morte. Não dá para viver o presente sem falar da nossa fé por Jesus. Não dá viver o presente sem falar daquilo que Ele fez pelas pessoas. Então todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Salvador. Vocês estão anunciando o que Ele fez, o amor que Ele tem. Então há um aspecto de proclamação, ou seja, nós vivemos no presente porque Deus fez algo no passado por nós, e o que Ele fez no passado por nós deve ser contado, proclamado, anunciado para todas as pessoas, em todos os lugares aonde a gente passar. Então há um aspecto presente. Não é apenas uma memória, não é apenas uma história, mas é uma história que está encarnada na nossa maneira de pensar. Quando você começa então a ler e abranger as literaturas que você lê, ou ver os programas ou coisas nas redes sociais, você começa a pensar se o que você vê, ouve e lê está conectado com a centralidade da morte de Cristo. Porque a morte de Cristo e a sua ressurreição e o seu senhorio domina o nosso presente. Por isso que Ele é o Senhor e não César é o Senhor. A confissão mais simples do Novo Testamento, os crentes primitivos diziam: Jesus é o Senhor, César não é o Senhor, não é? Ele domina a nossa vida, domina a maneira de pensar, domina a maneira de se comportar, domina aquilo que a gente lê, domina os nossos relacionamentos. Então quando você olha para a mesa te fala o seguinte: olha, você tem uma história, você tem um passado, Jesus morreu por você e ressuscitou por você, mas você tem um presente, e não esqueça de anunciar o que Ele fez por você, e anunciar com a vida, não apenas com as palavras, porque ideias e ideologias a gente tem muito, mas nós anunciamos com a nossa vida tudo o que Cristo faz. Então nós vivemos o presente baseado no passado, mas vivemos o presente anunciando o passado, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Terceira direção que a mesa fala e nos aponta. Dê uma olhada para a mesa de novo, e você vai olhar o texto, e o texto diz assim: fazer isso, comer isso, até que Ele venha. Então, para onde nós vamos olhar agora? Para o futuro, para a esperança. Então preste atenção, para você entender bem. É tão simples, você já sabe. Eu digo entender, mas eu acho que você já sabe. A nossa vida, o aqui e agora, só tem sentido porque houve um passado que nos garantiu o presente, e haverá um amanhã para a gente chegar que garante o nosso presente. Então, você não tem dúvida do que vai acontecer amanhã. Tá certo, ninguém sabe prever o futuro. Duas coisas nós sabemos: nós vamos morrer. Alguém aqui não vai morrer? Se Jesus voltar antes, mas nós vamos morrer. Isso nós sabemos. O resto nós não sabemos, né? Mas existe a segunda realidade. A morte para nós é uma passagem. E o Senhor Jesus vem, e Ele está dizendo: façam isso até que eu volte. Volte para quê? Para que Ele vem, irmãos? Para buscar a sua igreja, porque Ele tem uma aliança com ela. O Espírito Santo mora dentro de você e dentro de mim. Então a Santa Ceia me faz olhar para onde? Para o futuro. Nós não somos pessoas fatalistas, nós não somos pessoas sem esperança. Nós olhamos aí, ficamos olhando o Brasil, as eleições que vão ter agora, com os demais candidatos, e a gente sabe que quem tem cabeçada é Bolsonaro e Lula. A nossa esperança não está em Lula e não está em Bolsonaro.
A nossa esperança está que Jesus é o Senhor da nossa vida, e independente de quem vai ganhar, ou quem vai perder, o que vai acontecer, Jesus está conosco. Nós temos um futuro, existe um futuro para nós, um futuro melhor, que os homens não podem dar, mas que Jesus pode dar. Ele é a nossa esperança. Inclusive eu tenho pedido na igreja, e volto a pedir, a nossa igreja tem adotado a seguinte postura: nós não queremos programa político dentro da nossa igreja. Não queremos nos grupos virtuais da igreja que você fique mandando sua preferência por político na igreja. Nós não sabemos quem é o melhor, aparentemente cada um tem seu gosto, mas dentro da igreja a gente tem irmãos que votam no Lula, e eu não posso desprezá-los e não amá-los. A gente tem outros que votam no Bolsonaro. Então, maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Eu não consigo entender algumas coisas, mas eu entendo que Cristo morreu pela igreja, por nós. E se Cristo é seu Senhor, é meu Senhor. É isso que nos une. Se você vai votar em quem você quiser, você é livre para isso. E é livre para a sua consequência também. Então a postura da igreja é: nós vamos orar pelas eleições. E não vamos tratar de eleições em culto. A não ser que tenha gente que queira debater. Aí nós vamos abrir uma sala, todo mundo que gosta de política vai para a sala para debater, conversar e fazer isso. Mas não vamos perder tempo na igreja para falar de Bolsonaro ou de Lula. Nós vamos falar de Jesus, Senhor da nossa vida, Senhor de Lula e Senhor de Bolsonaro, Senhor para julgar, Senhor para determinar juízo, Senhor para alcançar de misericórdia. O futuro está nas mãos de Jesus. É Ele que comanda a sua igreja e a sua nação e o mundo. E é isso que a Santa Ceia nos ensina. Ele é a nossa esperança. Então, a sua esperança não é ficar rico amanhã. Isso não é esperança. Isso é talvez uma possibilidade muito irreal, né? Talvez aconteça. Em Anápolis essa semana o cidadão ganhou aí, né? Na Lotomania aí, parece que quase 1 milhão. Ficou bom. Isso pode acontecer, mas isso não é esperança. Esperança é algo que a gente sabe que vai acontecer. E duas coisas vão acontecer: nós vamos morrer e vamos encontrar com Jesus de Nazaré, se andarmos com Ele aqui na terra. Então todas as vezes que você olhar para aquela mesa, ela está te dizendo: Jesus vai voltar, você tem esperança, você tem futuro, você tem lugar, certo? Você tem alguém que te ama, que preocupa com você, que veio, morreu, que quer ser anunciado na sua vida e que quer encontrar você amanhã. É isso que a Santa Ceia faz. A quarta direção é que o texto diz assim, versículo 28: examine-se o homem a vida do outro. É isso que o texto diz? Aí que nós lemos: examine-se o homem a si mesmo. Então para onde que a gente tem que olhar agora? Então preste atenção. Você olha para a mesa, você vê passado, você vê presente, você vê futuro. E agora você vê o que? Dentro de você. Não tem como examinar, olhar para a vida do outro. Não tem como eu olhar para a sua vida e começar a ver seus defeitos. Examinar é olhar para a minha vida, é olhar para quem eu sou, é olhar para aquilo que eu penso, é olhar para aquilo que eu acredito, não é? Então você olha e cuida da sua vida, se você está andando de acordo com o que a Bíblia ensina, não se o seu próximo está fazendo. Nós oramos pelo próximo, pregamos o Evangelho, mas você tem que cuidar de você. Como está a sua vida? Como estão as motivações do seu coração? Examine-se o homem. Não é o pastor que vai dizer se você pode tomar a Santa Ceia ou não pode tomar a Santa Ceia. Não sou eu. Quem é que vai ter que fazer isso? É você. Você examina a sua fé, você examina a sua teologia, você examina seu comportamento, você examina seus pensamentos e você come e participa, porque Jesus está dizendo: examine-se o homem e assim mesmo coma. Por quê? Porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Então quando você olha para a mesa está dizendo, Jesus está por trás dela dizendo: venha participar comigo. Participar de quê? Participar da celebração da minha morte por você e da minha ressurreição por você. Participar de um anúncio de proclamação todos os dias que você deve me levar com você para onde você for. Participar de quê? Participar do seu futuro.
futuro, do seu plano, do seu planejamento, o que vem amanhã. Jesus quer fazer parte do seu planejamento de amanhã, a sua esperança. Participar de quê? Participar da sua vida interior, olhar para a sua mente, para o seu coração, para a sua vida e perceber se você anda ou não anda com Deus. Quinta direção. Quando você olha para a mesa diz assim, olha o que o versículo diz, 29 e 34 vai dizer: esperai uns pelos outros. Aí nós temos que entender o contexto histórico, né? Como era a Santa Ceia quando Paulo escreve este texto? Bom, a Santa Ceia era assim: daqui a pouco eu vou celebrá-la, eu te entrego o pãozinho e te entrego o cálice, que agora estamos entregando num só, né? Na época da Bíblia que esse texto foi escrito, começava o culto e eles ministravam então o primeiro elemento, o pão. Este é o corpo de Cristo e tal. Aí a pessoa comia. Aí seguia-se nisso uma festa chamada festa ágape, do amor, onde se tinha um banquete, um jantar. O pessoal podia aproveitar, celebrar, conversar. E aí esse jantar, se demorasse mais uma hora, 2 horas, estava ali todo mundo participando, ok? No final do jantar, o celebrante pegava o cálice, o segundo elemento, e celebrava o cálice e terminava toda aquela festa. Mas a igreja era composta de escravos, era composta de ricos, era composta de várias pessoas. O que acontecia? Os ricos, os senhores, os abastados, chegavam primeiro na festa, participavam do pão e comia tudo que tinha na hora do jantar. Era como se a gente comesse o peru assado, ou aquele frango assado bem gostoso, nós devorássemos, e aí o escravo, o empregado, ou aquele que estava vindo de ônibus, que não tem como chegar na hora, chegasse e tivesse uma costelinha para ele. Só assim. Porque os outros devoraram, bebiam, e às vezes alguns bebiam, enchiam a cara com vinho ou alguma coisa e ficavam totalmente perdidos. E Paulo está dizendo: não pode ser assim. O que rege a Santa Ceia não é a individualidade, mas é a espera, é o amor. Então o que a ceia está te anunciando? Que você não vive sozinho, que você precisa viver em igreja, que você precisa viver em unidade, que você precisa de alguém para andar junto. É isso que ela ensina. Espere um pelo outro. A ideia, o que vai chegar atrasado também é importante e merece a minha companhia. Era um costume que ele quer ensinar de tantas outras formas. Por exemplo, nos nossos jantares, nas nossas festividades ou nas nossas brincadeiras, nós podemos esperar um pelo outro, não podemos? Mas sempre temos aqueles que querem pegar os primeiros lugares, ficam com medo de não sobrar, de não ter, e queremos aproveitar e tirar vantagem de tudo. O que a Bíblia está nos ensinando é que você é importante para mim, eu sou importante para você, e a gente tem que chegar juntos somos abençoados, juntos somos melhores, juntos podemos aprender, juntos podemos amar. No céu, vamos entrar juntos ou separados? Só existe no céu para o povo, não existe no céu para uma pessoa. Imagina um céu, só você sozinho nele. Então nós estaremos juntos porque pertencemos a um povo. Então a igreja é a igreja da unidade. Você não foi chamado para criar unidade. A unidade já existe. Cristo criou a unidade. Ele é um com o Pai, e ele diz: assim como eu e o Pai somos um, vocês devem ser um com a gente. Agora, você foi chamado para manter a unidade da igreja, andar juntos sempre. Não podemos a cada instante tentar andar sozinho, né? Há um provérbio africano, se eu me lembrar bem dele, diz assim: quem anda sozinho chega mais rápido, quem anda acompanhado vai mais longe, não é? Sempre precisamos de um para andar com o outro. O casamento precisa de alguém para andar junto com ele? Precisa. Para você criar seus filhos, você precisa de alguém para te ajudar a criar seus filhos? Precisa. Para namorar, você precisa de alguém para te ajudar a namorar? Precisa. Nós precisamos aprender a lidar. Para morrer, quando chega a hora de morrer, a gente precisa de alguém para morrer? Precisa. A pior tristeza é morrer sozinho, desamparado. Então a igreja nos ensina, a Santa Ceia nos ensina. Você olha para o passado, você olha para o presente, você olha para o futuro.
você olha para dentro, você olha ao redor, para aqueles que estão com você, porque eles são importantes. Então, quando você abre a sua boca para falar mal de alguém, você para e pensa e diz: não é isso que a ceia me ensina. A ceia diz que eu não devo falar mal do meu próximo, eu devo amá-lo, né? Eu quero então terminar dizendo, já que a gente sabe dessas direções, 3 critérios para a gente tomar a Santa Ceia. Hoje eu quis casar a mensagem com a ceia para a gente entender melhor. Bom, quem é que pode, ou o que eu preciso fazer para tomar a Santa Ceia? Em primeiro lugar, o texto já diz, você tem que fazer um exame da sua vida. Mas um exame que na hora do culto faz ele, toma a ceia, termina o culto, você já está xingando, não é exame. Tem até casais que entram na igreja brigando, para, está na hora do culto, toma a Santa Ceia, arrepende, mas no caminho já briga de novo, ou casais de namorado, ou famílias, né? Não, você precisa examinar. Examinar o quê? Bom, examinar se você, na sua vida, está tendo algum pecado habitual. O que é um pecado habitual? Tem um pecado, a gente costuma falar, o pecado é um acidente, não pode ser habitual. A gente peca, a gente erra, todo mundo erra, mas há práticas. Vamos imaginar um mentiroso. Você está tendo problema com a mentira. Em tudo na sua vida você está mentindo. Está mentindo no trabalho, está mentindo na escola, está mentindo no relacionamento, está mentindo dentro da família, está mentindo para você. É um pecado habitual. Você pode tomar ceia? Não pode tomar ceia, porque esse pecado está te amarrando, está te dominando, e você tem que vencer o pecado. Então, examinar o que? Se há algum relacionamento rompido, você está amargurado com alguém te ofendeu, dá para caminhar sem sérios problemas, você não conversa com a pessoa. Aí alguém ensinou assim, eu até creio em parte, diz assim: olha, eu não sou obrigado a conviver com a pessoa, eu sou obrigado a tolerar. Depende. Se você já fez tudo possível para andar com a pessoa e ela não quer, depende, porque se eu chegar e dizer assim: eu não gosto de fulano, mas ele lá e eu cá, eu perdoo, eu não sou obrigado, aí já é desculpa, mentira, para não conviver com a pessoa. A Bíblia diz que nós temos a obrigação de conviver com as pessoas. Agora, não dá para conviver e relacionar com alguém se a pessoa for desequilibrada espiritualmente, emocionalmente, toda vez te fere, toda vez te humilha, toda vez pisa, te ofende. Aí você sempre está perdoando, mas vai andar para se ferir de novo. Aí você aprende a orar pela pessoa e a colocar limites. Limites é importante. A gente tem uma mania de dizer assim: eu nasci assim, e você tem que me aguentar pelo que eu sou, porque nós somos irmãos em Cristo. Isso não é verdade. Eu não sou obrigado a tolerar você pelo seu erro. Eu sou obrigado a te amar e orar por você. Mas eu não vou deixar que você manipule a minha vida. E você não pode deixar outro manipular a sua vida, só porque é esposa, é marido, é filho. Não. Nós temos que colocar limites na pessoa, para a pessoa aprender a valorizar, que ela deve tratar os outros com respeito. Não é me aguente aí, tá? Sou sua mãe, sou seu pai. Me aguente aí na igreja, viu? Porque eu também amo Jesus. Ok, você ama Jesus, mas eu não sou obrigado a te aguentar. Eu sou obrigado a te amar e orar por você. E a gente vai andar junto sempre que eu puder, sempre que eu tentar. Mas se eu ver que a sua vida me prejudica de caminhar e de andar, eu vou me manter à distância, te abençoando, orando e te servindo. Aí sim. Então, você tem que fazer esse exame. Fazer um exame: será que eu tenho prejudicado as pessoas que estão à minha volta com o meu comportamento? Com a maneira que eu falo? Será que eu não tenho sido ingrato dentro da minha casa? Com aqueles que moram dentro da minha casa? Esse é o exame. Você vai avaliando e vai percebendo coisas. E acha um pecado, você trata. Então, você avaliou a sua vida hoje, tem alguém aqui que está rompido o relacionamento, você não vai tomar ceia, você vai pedir perdão e vai perdoar. Se vai andar junto, aí é outro processo.
que a gente vai ter que ver cada caso por um caso. Mas o que Deus quer de você é que você ame as pessoas. Uma vez um presbítero me perguntou aqui na igreja assim: como é que eu vou amar a igreja toda? Esse negócio da Bíblia é uma mentira. Um presbítero. Eu entendi o pensamento dele. Você vem aqui domingo à noite, participa de um grupo familiar, tem pessoas aí que você nem conversa com o outro. Como é que você ama quem você não conhece? É porque o presbítero estava pensando no seguinte sentido: no amor que nutre proximidade. Aí não tem jeito, porque você só é próximo e ama quando você se aproxima. Mas o que a Bíblia está ensinando é que amor é muito mais do que proximidade. Amor é respeito. Amor é eu ser bênção para o outro. Amor é eu orar pelo outro. Amor é eu falar a verdade pelo outro. Amor é eu me preocupar com o outro, por mais que seja meu inimigo. Então, há formas de amar, mesmo que a gente não seja tão íntimo na proximidade. É isso que a Bíblia quer. Você precisa orar pelas pessoas. Você já orou alguma vez pelo inimigo seu? Quem já orou? Levanta a mão, por favor. Fácil? Então, é possível você sentar numa mesa. Vamos imaginar aquela mesa, dá uma olhadinha para lá. Vamos imaginar que ela tivesse uma cadeira para o lado de trás e uma cadeira da frente, e que você fosse tomar a ceia com alguém que é inimigo teu, um sentado de lá e um sentado de cá. Vocês tomar uma refeição e olhar olho no olho um do outro. É fácil? Não. Então tudo começa na oração. Quando eu mato alguém no meu coração e tenho ódio e raiva, eu não consigo nem orar pela pessoa. Mas quando eu digo: Senhor, eu quero abençoar a vida dessa pessoa, apesar das nossas dificuldades, eu quero ministrar sobre a vida dela, eu quero o bem para ela, eu quero que as portas sejam abertas, que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. Isso é difícil, mas é isso que a Bíblia ensina, e é isso que você tem que examinar. Você tem que examinar se os seus pensamentos, você tem feito a vontade dos seus pensamentos. Efésios 2, se eu não me engano, lá para o 18 vai dizer assim: quando a gente não conhecia a Cristo, a gente fazia a vontade dos pensamentos. Então agora a gente não faz a vontade dos pensamentos, né? Por exemplo, não estou com vontade mais de vir para a igreja e ler Bíblia e orar. Você está pensando isso ultimamente, vamos imaginar. Você vai obedecer? Você não vai. Nós fazemos a vontade de quem? De Jesus e do que Ele ensina na Bíblia. Então há muitas coisas que a gente quer fazer, mas coisas que a Bíblia não aprova. E aí então a gente tem que submeter esse exame à palavra de Deus. Então quando você faz esse exame, localiza e confessa o pecado e deixa, você pode tomar a Santa Ceia. É isso que te libera para tomar a Santa Ceia, ok? Segundo critério, a comunhão da igreja. Olha o verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Bom, a gente pergunta: você está em comunhão com a igreja Shekinah? O que é comunhão com a igreja Shekinah? Vamos começar do nível mais simples. Você frequenta essa igreja? Frequenta a sua escola dominical? Frequenta seu culto à noite? Frequenta seus grupos familiares? Não é que você não pode faltar nenhum, né? Nós não somos legalistas, né? Tem vezes que não dá para você vir no culto, mas você participa do culto, você sustenta a igreja que você participa, em oração, pela vida moral, pelo dízimo, pela oferta, você sustenta. O banco que você senta, o dinheiro foi gasto disso para comprar. A água que você toma, o dízimo vai pagar a água. Os copos que gastam, o dízimo está comprando os copos. Você participa, você está em comunhão com a sua igreja? Em segundo lugar, você deve perguntar: eu sou um elemento divisor na minha igreja? Eu fico semeando contendas no meio da igreja? Eu fico falando da direção? Eu fico comentando coisas que eu não detesto, não agrado? Ou eu vou direto na pessoa e converso com ela? A coisa mais bonita que se tem é quando você discorda com alguém e vai conversar com a pessoa. Isso é obediência, isso é submissão. Por exemplo, eu não sou a voz da verdade da igreja, eu sou o pastor da igreja. A voz da verdade é Jesus Cristo. Você tem liberdade de chegar em mim qualquer hora e dizer: pastor, eu não concordo com algumas coisas que o senhor faz, e pontuar para mim tudo que você discorda de mim. Você acha que eu vou te perseguir na igreja?
vou xingar você, vou orar te amaldiçoando, vou dar um jeito de conversar com os presbíteros, ver se vai dar e cortar você da comunhão na igreja. Não, eu vou aprender a te respeitar mais ainda, porque você tem caráter para chegar em mim e falar o que você pensa. Agora, o ruim é você falar pelas costas de uma pessoa que está na sua frente e você tem a oportunidade. Aqui na igreja de Shekinah, às vezes acontecem umas coisas engraçadas, você não procura para falar pessoalmente, mas quando está na reunião, você fala em público. Nós já tivemos tantas vezes assim, né? Eu não vou com a cara da Vera. Lá na hora da reunião do grupo familiar, Vera, eu não vou com sua cara. Você faz umas coisas assim. Por que eu não falei isso para ela pessoalmente? Eu tenho dificuldade de lidar com ela. Um exemplo, eu não tenho, né? A gente começa a aproveitar momentos. Você, quando está na igreja, ouve alguém falando do outro, você aproveita o momento para reforçar? E é mesmo. A Evelyn é desse jeito mesmo. Ô, menina complicada, tem que orar por ela. É isso que é a comunhão da igreja. Se depender de você, a nossa igreja cresce ou a nossa igreja afunda? Isso que é a comunhão da igreja. Qual é a visão que essa igreja tem? Você sonha com essa visão? Você ora por essa igreja? Você tem vontade de ajudar essa igreja em alguma coisa? Porque tem pessoas que ficam dentro de uma igreja, não concordam com nada dentro dela. Eu pergunto, por que você está aqui? Eu que sou o pastor da igreja, se eu não concordar com mais nada aqui, com o Silvio, com o Lola, com a direção da igreja, eu vou chegar para eles e vou dizer, olha, eu estou indo embora, estou arrumando outro lugar, 25 anos já se passaram, eu não tenho mais a mesma perspectiva com essa igreja. Mas se você está aqui e vive falando mal daqui, para que você está aqui? Para que você vai falar mal da sua casa? O lugar que os seus filhos crescem, que você é abençoado. Isso é comunhão da igreja. Você vai tomar ceia se a sua vida for assim. Você não é obrigado a concordar com tudo, mas você é obrigado a respeitar quem está aqui, amar quem está aqui, abençoar a vida de quem está aqui. Isso você é obrigado. Terceiro e último critério, para a gente terminar, diz o versículo 30, que a Santa Ceia a gente tem que fazer a prevenção. O que é a prevenção, irmãos? Eu li um texto no início e eu defendo isso biblicamente. No Velho Testamento, Acã pecou. Você vai ler o texto de Josué 7 e vai dizer, Acã pecou, mas lá no versículo Deus vira para Josué e diz, Israel pecou, porque quando um peca, todos sofrem as consequências, não é? Por exemplo, na sua casa, quem tem filhos, se um pisar na bola e fazer algumas atitudes erradas, só ele sofre ou toda a família sofre? Se as consequências que vêm só para o filho ou vêm para os pais? Vem para todos nós. Nós somos um elo, nós somos uma família, ok? Ok. Aqui no texto que a gente estava lendo, Paulo está dizendo assim, olha, tem reuniões que são para piores do que para melhores. Vocês estão reunindo para pior. Está vindo para a igreja para ser pior, ok? E o que estava acontecendo? Aí Paulo vai dizer, é por isso que tem muita gente doente no meio de vocês. Por que tem gente doente? Porque tem gente com pecado que não muda e participando de algo que é santo com atitude pecaminosa. Então você está ouvindo eu pregar, vamos imaginar, mas no seu coração você está brigado com alguém. É verdade, o pastor falou mesmo. Aí você vai tomar ceia. O que vai acontecer com você? Primeiro, Deus vai dar umas varadas em você e em mim. Porque nós estamos tratando algo santo como medíocre, como cerimonial, como vazio, como ritual, como uma coisa sem importância. E Jesus está dizendo, você está me ofendendo. Se você vai participar, está dizendo do meu passado, da história, o que eu fiz, do presente, o que eu faço, do amanhã, o que eu vou fazer, para dentro de você, o que eu opero dentro de você, e ao redor, o que eu faço em comunidade, e você toma de qualquer jeito, você está menosprezando. E a igreja de Corinto fazia isso, brigava um com o outro, não esperava um o outro, punha defeito no outro, falava mal da vida do outro, tomava ceia. Aí na hora ainda falava assim, Pai, Senhor, irmão, vai com Deus. E com a vida tudo suja. Então, quando a gente toma a Santa Ceia com a vida errada, a Bíblia diz que Deus permite doenças virem sobre a igreja. Está aí escrito aí, você pode ler. É por isso que muitos estão assim. E Paulo está dizendo assim, olha o que ele diz, e alguns já dormem. O que é dormem?
Ele está dizendo que Deus tirou a vida de alguns porque tratavam as coisas de Deus de maneira vulgar. Sabia disso? Deus pode tirar a nossa vida em disciplina por um erro que a gente faz? Pode. Ele é o dono da vida e Senhor da nossa vida. Ele pode. Ele fez com Acã, ele fez com Ananias e Safira. Pode fazer hoje? Pode. Só que a gente não vai saber, porque aqui no texto foi bem claro, está escrito. Agora hoje Deus pode tratar com alguém, e alguém está sofrendo uma doença no meio da igreja, e a gente muito faz assim, ora pelo fulano que está passando mal, e às vezes a doença Deus está mandando, porque a pessoa não muda, é uma disciplina. Mas nós não podemos chegar e dizer, fulano está sofrendo porque é uma disciplina, a não ser que Deus mostre. Mas o que nós sabemos tem muita gente tratando as cerimônias como algo vazio. Termina aqui, participa aqui, já sai falando mal da vida dos outros e brigando. O que isso resolve? Não é mágica, você vai comer um pãozinho ali que não vai te fazer nada, não vai nem encher a barriga. Mas é o que está por trás. A mesa fala de alguém que está por trás. Então nós precisamos tomar, sabendo no nosso coração a maneira de tomar. Eu sei se eu devo tomar ou não. Qualquer que seja o pecado, o sangue de Jesus purifica. Mas por que se eu tiver brigado com alguém e a gente não se acertar, eu não posso tomar? Porque há textos na Bíblia muito claros que dizem assim: quando você for no culto entregar uma oferta e lembrar que alguém tem algo contra você, faz o quê? Não dê oferta. Vai primeiro e acerta com o seu irmão. E outro texto diz: se você tem algo contra o irmão, vai lá primeiro e acerta com ele. Qual a moral da Bíblia? Que sempre a gente tem que estar andando em paz e em transparência. Se alguém está com raiva de mim, eu sei que alguém está ferido comigo, cabe a mim ir lá e dizer: meu irmão, você quer conversar? Tenho te magoado? Estou te entristecendo? Se a pessoa quiser falar, bem. Se ela não quiser, eu fiz a minha parte. Ok? E se eu fizer, eu vou pedir perdão. Então, esta é a moral da Bíblia para tomar a Santa Ceia. Aí a minha pergunta é: você está apto para tomar a ceia? Porque aí a Bíblia diz também o contrário, que se você tiver hábito, Deus também ministra força no seu coração. Você entrou aqui desanimado, angustiado, mas você está bem com Deus, você não está com nenhum pecado habitual, você não está brigado com ninguém. Deus, na hora da Santa Ceia e do Espírito Santo, ministra força no seu coração, vai te dar um ânimo, uma injeção, uma graça. Você vai ser fortalecido pelo poder da presença de Deus, cada dia, cada hora, cada momento. Mas não é o suco e o pão, é aquele que está por trás da mesa, espiritualmente presente, dizendo: venha participar comigo. Então, se você for batizado, se você pertence a alguma igreja evangélica, você pode tomar a Santa Ceia. E se você tiver coisas aí que precisam ser consertadas, conserte. Eu quero concluir dizendo, em Mateus 26, antes, quando Jesus estava instituindo a Santa Ceia, ele pegou o cálice e disse o quê? Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Ok. Momentos depois, ele estava no Getsêmani, orando, e ele disse o quê? Se possível, passe de mim esse cálice. Os irmãos sabem que são dois cálices diferentes, né? O primeiro da Santa Ceia é o cálice da salvação. Jesus está dizendo: eu vou morrer daqui a uns dias por vocês, e eu estou inaugurando uma nova época. Celebrem comigo da salvação que eu vou dar para vocês. Mas lá no Getsêmani é o cálice da ira de Deus, e ele está dizendo: Deus, como é sofrido eu ir morrer na cruz, passa de mim se for possível, porque o pecado de toda a humanidade, do passado, futuro e presente, concentravam-se na cruz de Cristo. Era uma angústia terrível, e por isso ele suou sangue, de tanta angústia. Aquele era o cálice da ira de Deus. Sabe qual é o perigo na Santa Ceia? É você trocar um cálice pelo outro. Em vez de tomar o cálice da salvação, você vem com a vida suja, sem conserto, e toma o cálice, e o Senhor está te olhando e está dizendo: ele está menosprezando o que eu fiz por ele. E aí a ira de Deus e a disciplina de Deus vem sobre você. Tome o cálice certo. Diga: Deus, obrigado pela sua morte na cruz. Diga: Deus, a minha vida tem sentido pelo passado que o Senhor fez.
Eu não sou alguém sem história, eu não sou alguém sem importância. Eu fui lavado no sangue do Cordeiro. O Senhor morreu por mim, pagou um alto preço. Sou precioso para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, o meu presente é vivo. Por onde eu for, o que fizer e onde andar, anunciarei a sua bondade e o seu amor. Olhe para o futuro e diga: Senhor, não está perdido o futuro. Pode estar perdido para os outros, mas você tem que ter a fé e dizer: para mim não está a esperança, a salvação, a vida, a volta, a consolo de Deus. Olhe para dentro de você. Quando você vê sujeira, vê podre, vê pecado, vê o mal, diga: Senhor, arranque o mal do meu coração, porque eu olho para dentro e o sangue de Jesus queima nas minhas veias. A morte na cruz é capaz de santificar meus pensamentos. Olhe para a cruz, olhe para dentro, mas também olhe ao redor e diga: Senhor, obrigado por essa gente que anda comigo. Obrigado por a família que nós somos, a família da fé. Obrigado por aqueles que me corrigem, que me ensinam, que me suportam, que oram, que me animam. Obrigado, Senhor, por essa comunidade. Ande assim, tome da ceia. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vai te fortalecer imensamente. Amém? Eu quero orar, quero chamar os presbíteros à frente. Nós vamos ministrar a ceia. A equipe de louvor que já vai cantar uma música. E se você faz parte de outra igreja, está dentro das condições que foi pregado aqui, está bem com Deus, eu te convido a tomar a Santa Ceia. Se você não é batizado, eu te convido a qualquer hora você falar: eu quero me batizar. E a gente tem o maior prazer de fazer isso, né? Para você participar conosco do alimento espiritual que é a ceia do Senhor, tá? Eu vou fazer diferente. Eu vou pedir que o louvor cante agora. Enquanto eles cantam,